A partir de agora, você vai ouvir Caminhos Eternos. O testemunho de um homem que conheceu o quintal do inimigo e foi resgatado por Deus. Nas vozes de Anderson Oliveira, Anderson Amorim e Rose Amorim. Introdução. Não é fácil encararmos a realidade como ela de fato é. Estamos vivendo em tempos difíceis. Nós olhamos ao redor e o que vemos? Com certeza, o egoísmo. Nunca o mundo foi tão egoísta como atualmente. Quanto mais se tem, mais se quer. Nunca o eu falou tão alto como hoje. O ser humano se tornou obcecado por acumular coisas ou dinheiro. E quanto mais se tem, mais se acha no direito de imaginar que é melhor do que alguém. Isto é pura presunção, o que automaticamente leva a pessoa ao orgulho. Então entende-se pelo que vivemos que certos indivíduos, não estou generalizando, que têm muito dinheiro, acabam tendo a mania do acúmulo sem mesmo saber o porquê está guardando aquilo, e o pior, nutre dentro de si uma ideia de ser melhor do que alguém porque tem isso ou aquilo sem ter a capacidade de compartilhar com quem mais precisa. Por isso existe a desigualdade social. Então eu pergunto, cadê o amor? Se fosse pregado cartazes dizendo: procura-se o amor, recompensa milionária para quem encontrá-lo, será que existiriam pessoas interessadas em ir em busca do amor e receber a recompensa, ou as coisas continuariam do mesmo jeito, cada um se preocupando com o próprio umbigo? Amigo, quantos lares desfeitos por falta de amor? Quantos lares com problemas de relacionamento entre pais e filhos? Sabemos que as crianças e adolescentes estão cada vez mais desobedientes aos pais, justamente porque falta o mais importante no lar: amor. E quando falta esse elemento de extrema importância, a família se desfaz, se corrompe. Os jovens crescem sem estrutura, sem base nenhuma de como agir em comunidade. Acabam se tornando cruéis, mentirosos a qualquer custo. Querer ter vantagem em tudo se torna algo natural para essas pessoas, ou seja, para estarem no topo, elas traem. Um detalhe: essa traição está em todos os campos da vida da pessoa que não conheceu o amor. Ela trai a confiança da família, do patrão, dos amigos, ou seja, se torna infiel com tudo e com todos que puder apenas para poder estar bem com o seu próprio eu. Olha só o egoísmo aparecendo mais uma vez. A verdade é que o mundo está caminhando a passos largos para longe dos braços de Deus. O nosso Criador, com sua misericórdia e amor infinito, está sempre à nossa procura, sempre com os braços estendidos a nos ajudar, mas o ser humano não quer mais saber de Deus. Atualmente, o maior desejo da maioria é continuar se contaminando com os prazeres que o mundo oferece. Exatamente. Hoje, o homem se tornou mais amigo dos prazeres deste mundo perdido do que de Deus, que deu a vida do seu Filho para que este mesmo indivíduo possa ter vida eterna caso o aceite. Por favor, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Não era para ser assim. Deus nunca desejou que você se tranque no seu quarto e comece a se cortar. Deus nunca desejou que você se sentisse humilhado por alguém. Deus nunca desejou que você sentisse a dor da morte por alguém que ama. Deus nunca desejou que você se tornasse um viciado em drogas, pornografias, roubos, ou seja lá o que te fez ter esse desejo contínuo. Na verdade, Deus nunca desejou que o sofrimento fizesse parte deste mundo. Pelo contrário, Deus sempre almejou um lugar onde seus filhos pudessem viver eternamente felizes
e o melhor, podendo estar fisicamente ao lado dele todos os dias. E por que não é assim? Como chegamos a este momento terrível? Para que você entenda melhor os motivos de tudo isso estar acontecendo na sua vida hoje, precisamos voltar no tempo. Mas antes preciso dizer algo importante. Nas próximas páginas você irá acompanhar o testemunho de uma pessoa comum que sempre precisou fazer escolhas, assim como todos nós. O relato dessa pessoa aqui inserido nos ajudará a compreender que Deus ama incondicionalmente você. Que Deus dará todas as oportunidades para você escolher o caminho certo. O testemunho dessa pessoa servirá para deixar claro que Deus quer tirar você deste momento ruim e trazer paz na sua vida, porém não a paz que o mundo oferece, mas a paz que Ele deseja te dar. Deus quer transformar você numa pessoa diferente, numa pessoa preparada para dizer não aos enganos de Satanás e sim à vida eterna. Então, meu amigo, por favor, não pule nenhuma parte deste livro. Siga a leitura com calma e atenção aos detalhes. Desta maneira, você já estará dando o primeiro passo para ouvir o Espírito Santo falando contigo. Entretanto, antes de relatar aqui a história desta pessoa, preciso fazer uma recomendação. Não sei em qual momento está vivendo, talvez de muita dor, talvez de alegria, talvez um pouco de cada coisa, porém preciso que nas próximas linhas que virão, você utilize uma Bíblia para acompanhar os textos que serão mencionados. Mesmo que você esteja zangado com Deus ou sequer acredite nele, peço com todo carinho que, se possível, acompanhe com a Bíblia ao lado para entender de onde o contexto está sendo formulado. E para você que já conhece bem a palavra de Deus, quero deixar claro que meu objetivo jamais será contradizer a Bíblia usando a imaginação de como tudo poderia ter acontecido. Pois o que a Santa Escritura não nos revela, podemos deixar por conta da imaginação. Todos somos livres para nos basearmos nos textos e criarmos um cenário desde que não vá contra o que a palavra do Senhor nos ensina. Então, convido você a retroceder para o princípio. Você está acompanhando o audiobook Caminhos Eternos, com Anderson Oliveira. O princípio. Em algum momento dentro do infinito, onde a mente humana jamais chegará, Deus Jeová, em sua plenitude e poder, faz uma reunião. Ali estão presentes Deus, Jesus, e Deus Espírito Santo, os únicos existentes em todo o universo. A Trindade reunida para tomarem a maior decisão que qualquer ser vivente possa questionar, o maior gesto de amor que Deus poderia exercer, a criação dos primeiros seres celestiais, os anjos. Vamos tentar fazer o maior esforço possível com nossa finita criatividade e imaginar a explosão de amor derramado por Deus ao criar os seres angelicais. Talvez Deus, sentado em seu trono, tendo Jesus e o Espírito Santo ao seu lado, no governo de tudo, tenha dito: vamos criar seres magníficos, com beleza e poder suficiente para habitarem conosco e executarem o que for necessário. Eles estarão ligados a nós e serão dotados do maior poder que alguma criatura poderá ter, o livre-arbítrio. Dentro daquela conversa empolgante, com voz potente, diz o Espírito Santo: criaremos seres livres,
Eles serão nossos mensageiros, anjos a serviço do amor eterno. Vamos criar também outros seres para habitarem em planetas espalhados pelo universo. Então Jesus, com doçura, acrescenta: sim, que todo ser criado exista eternamente enquanto estiverem ligados a nós, que a lei do amor seja a regra, a base da existência para qualquer ser. E com todo o poder estende suas mãos e diz: que se faça os anjos. Ali Jesus começa a dar vida a um exército de seres grandiosos, todos com o brilho da glória que emanava do trono de Deus. Em questão de segundos, milhares de milhares passam a existir. Então o Espírito Santo os reúne e apresenta a eles todos os procedimentos celestiais. Distribui as hierarquias, delega funções e, após tudo explicado, um lindo coro é entoado em adoração a Deus. Salmos, capítulo 103, verso 19 a 21. No decorrer da eternidade, o Espírito Santo pairava de mundo em mundo em sua onipotência para estar com eles, para ensinar do amor, para que a aliança entre criatura e Criador continuasse vibrante, pois Deus é amor. 1 João, capítulo 4, verso 8. Nenhum ser criado poderia ser forçado a adorar, impelido a executarem qualquer coisa por obrigação, pois o amor não existe pela força. Por isso, toda criatura racional traz consigo o livre-arbítrio, o poder da escolha. Tudo era perfeito. O trabalho no reino de Deus era tranquilo. De tempos em tempos, Deus reunia seus líderes, um representante de cada planeta, para estarem com ele. O líder da hoste angelical que se apresentava a Deus nesse dia era Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Lúcifer era o anjo que cobria o trono de Deus no santuário. Era também o mais belo, o mais poderoso e, como eu disse, o mais próximo do trono de Deus. Talvez o Espírito Santo tenha dito a ele quando criado: você será o mais formoso e poderoso entre todos. Abaixo de nós, tu serás aquele que comandará esta legião celestial. Creio que Lúcifer tenha se ajoelhado em reverência a Deus juntamente com os milhares de anjos e, a partir dali, começaram a desempenhar sua função. Infelizmente, não foi sempre assim. Não sabemos quando, mas em algum momento da eternidade, aquele querubim começou a sentir algo inexplicável. Um sentimento ruim dentro da perfeita harmonia. Lúcifer começou a notar que a Trindade tinha um poder maior, que tudo era Deus quem decidia e ele tinha que acatar toda e qualquer ordem. Seu coração passou a desejar algo impossível, ser semelhante a Deus. Isaías, capítulo 14, verso 13 a 14. Aquele sentimento novo fez com que Lúcifer quebrasse um dos mandamentos estabelecidos na lei do amor, a cobiça. Certamente ele não sabia que aquilo era ruim até que Jesus viesse e o alertasse sobre os perigos de estar se desvencilhando dele. A criatura desejava ser como o Criador, desejava ser adorado e ter seu próprio governo. Passou a sutilmente ignorar os conselhos de Jesus e lançou-se em terreno perigoso, rebelando-se sorrateiramente contra Deus. Mesmo conhecedor da verdade, continuamente quebrava os mandamentos estabelecidos por Deus. Espalhou no reino eterno uma mistura da mentira com a verdade entre os anjos. Dizia que Deus era um governante egoísta que desejava a adoração apenas para ele.
que a missão dos anjos era apenas obedecer sem ter a opção de escolher se queriam ou não se submeter a todo tipo de ordem dada por Deus. Mentiu a seus governados sobre o caráter de Deus, fazendo com que 1/3 deles duvidassem do amor de Deus. Com isso, automaticamente estava os conduzindo à morte, pois longe de Deus não há vida. Salmos, capítulo 36, versos 7 e 9. Agora, além de quebrar o mandamento, não cobiçarás, foi além e deu as costas para outros 2 códigos da lei. Não matarás e não dirás falso testemunho. João, capítulo 8, verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Com sua formosura única, começou a alimentar dentro de si sentimentos de autossuficiência. Começou a crer tanto nas mentiras que dizia que passou a acreditar que tudo o que era não vinha de Deus. Usou sua sabedoria de forma equivocada num plano suicida. Usou seu livre-arbítrio para escolher se queria continuar vivendo eternamente ou morrer eternamente. Lúcifer deixou de ser perfeito e passou a ser pecador, o primeiro praticante da iniquidade. Tornou-se o opositor de Deus, que quer dizer Satanás. Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Você está acompanhando o audiobook Caminhos Eternos, com Anderson Oliveira. Depois de ter dado inúmeras chances a Lúcifer e de ter conversado com cada anjo que estavam se deixando levar pelas mentiras de Lúcifer, Deus e seus anjos precisaram defender o reino celestial das loucuras do insano querubim. Uma guerra foi travada nas mansões celestiais. Ali, com o coração doído pela escolha que Lúcifer havia feito, Deus o expulsou do céu juntamente com seus seguidores, pois ele havia ido longe demais. Agora, já não mais como Lúcifer, mas como Satanás, deixou de ter Deus como seu soberano e criador, e sim como seu adversário. Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. Eu creio que Deus sentiu muito em ver suas criaturas sendo expulsas do céu. E também creio que todos os outros seres de diversos planetas ficaram chocados com tudo o que havia ocorrido. Entretanto, a decisão de Deus foi justa e perfeita. E digo perfeita porque, ao escolher expulsá-lo e não matá-lo naquele instante, Deus mantém-se com seu caráter sem manchas, pois se ele exterminasse Lúcifer e seus anjos, todos os outros anjos que estavam do lado de Deus iriam dizer que Lúcifer tinha razão, que todos eram obrigados a amar a Deus, senão morreriam pela mão do Criador. Assim, Deus permitiu que Satanás ficasse solto por algum tempo para que todos que ainda não conheciam o lado obscuro de Satanás soubessem que Deus é amor e Satanás é morte eterna. Talvez o cargo de Lúcifer tenha sido ocupado pelo anjo Gabriel, um arcanjo que ficaria responsável pelas missões mais importantes, assim como a do seu substituído. Após o ocorrido, não sabemos quando, mas em algum momento da eternidade, a Trindade se reúne para mais uma decisão. Desta vez é Jesus quem convoca. Imagino que Jesus tenha dito:
Estão vendo este planeta ainda sem forma e vazio? Vamos criar um ambiente para novas criaturas, seres humanos feitos à nossa semelhança. Não daremos a eles poderes de anjos, mas também o poder de escolherem nos amar por vontade própria. Da mesma forma que os anjos, eles serão dotados do livre arbítrio e serão eternos enquanto ligados a nós. Sabemos que Satanás está solto e que fará de tudo para nos atingir, mas daremos aos seres humanos o mesmo que demos aos anjos, uma lei de amor. Colocaremos regras a serem seguidas para que a harmonia prevaleça durante a eternidade. E com o amor que jamais iremos entender, Jesus completa: se algum deles pecarem contra nós, eu darei uma segunda chance, me farei um deles e morrerei no lugar do pecador. E se este pecador se arrepender e aceitar meu sacrifício, então eu prepararei morada em nosso reino. E após toda criatura entender que em Satanás não existe amor, daremos fim ao pecado, e a dor nunca mais se levantará. Talvez um enorme sorriso tenha aparecido no rosto deles e imediatamente começaram a dar as melhores condições de vida às suas novas criaturas num planeta chamado Terra. Enquanto o planeta era sem forma e vazio, apenas com o céu, a terra e uma pequena porção de água ali criada, o Espírito Santo pairava sobre o abismo, fazendo um detalhado reconhecimento de onde ficaria cada árvore, cada riacho, cada planta. Talvez tenha analisado a melhor maneira de fixar a gravidade, a distância exata do Sol e da Lua, que tipo de animais poderiam colocar para compartilhar com o ser humano a eternidade. Gênesis, capítulo 1, verso 1 a 2. Com tudo preparado, passou o relatório a Deus e disse: Jesus, pode começar. Então Deus cria a luz com o poder da sua voz. A luz que foi feita tinha o objetivo inicial de separar as trevas, dando duas etapas no tempo para cada situação, uma parte para a claridade e a outra parte para as trevas. Gênesis capítulo 1, verso 3 a 5. Assim continuou Deus criando todas as coisas. Criou o firmamento, separou as águas, deu nome à parte seca de terra e ao juntamento das águas de mares. Criou Deus a relva, um enorme tapete verde, um maravilhoso jardim, colocou nele ervas para darem sementes e árvores para produzirem frutos segundo a sua espécie. No meio daquela explosão de cores, colocou na banda do Éden duas árvores especiais, a árvore do conhecimento do bem e a árvore do conhecimento do mal, pois agora que Satanás estava solto, vagando pelo universo, era necessário que deixasse uma lei explicativa do que se pode ou não fazer. Em toda a sua criação, Jesus viu que aquilo era bom, mas ainda não era muito bom, apenas bom, pois faltavam importantes elementos a serem criados. E com sua onisciência, sabendo que para agir juntamente com o vapor que subia da terra e a regava, deveria criar uma luz diferente do que havia criado no primeiro dia. Então criou dois grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Sendo assim, continuou com a perfeita criação. Fez os peixes, as aves, todo tipo de animal marinho e espécie que voa. Viu Deus que aquilo era bom, então abençoou e disse para que aqueles seres se multiplicassem. Estava completo o quinto dia. Gênesis capítulo 1, verso 21 a 23. Imagino quão espetacular era tudo aquilo, a empolgação e alegria da Trindade ao verem tudo sendo feito com o mais puro amor, e com aquele sentimento que emanava de Deus,
Talvez Jeová tenha dito a Jesus que criasse os pequenos e os grandes animais, todo tipo de espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens e todo tipo de ser vivente para habitarem naquele imenso jardim colorido. Então, com uma única frase, Jesus faz tudo acontecer, produz da terra os animais. Gênesis, capítulo 1, verso 24. Você está acompanhando o audiobook Caminhos Eternos, com Anderson Oliveira. Na sequência, após todos os mais diversos seres criados, houve uma pausa. O Espírito Santo chama o anjo Gabriel, o líder do exército celestial, e ordena que reúna todos diante do trono. Um representante de cada ser de outros mundos também é chamado para estarem presentes na ocasião. O momento a seguir era importantíssimo. Era justa a convocação geral. Deduzo o que Jesus tenha dito. Vocês são testemunhas do nosso amor. Todo o universo vivencia isso. Estamos no 6º dia de um projeto criacionista fantástico, diferente de tudo que criamos. Vêem cada ser diferente que vive neste novo mundo, cada qual tem uma estrutura, uma forma peculiar. Assim como vocês, nenhum é igual ao outro. Ainda com esse propósito de criarmos seres únicos, queremos hoje compartilhar com todos aqui presentes o mais especial ser até hoje criado. Faremos o homem, um ser criado à nossa imagem e semelhança, para que domine este planeta. Daremos a ele uma companheira para que o ajude, pois não é bom que o homem fique só. Mas este será tão especial que até mesmo sua criação será diferente. Não será apenas pelo poder da palavra como tem sido até agora, e sim com a participação integral de nós três. Então, que neste momento faça-se o homem à nossa imagem e semelhança. Ali, com o poder da palavra de Jesus, é iniciado a obra-prima racional mais primordial em todo o universo. Jesus diz: façamos, e imediatamente o Espírito Santo começa a moldar o barro. Todo o amor colocado na criação dos outros seres é colocado ali. Cada curva, cada órgão, cada célula, cada coisa é feita com um esmero singular. E após alguns momentos, com o retoque final, diz o Espírito Santo: Jesus está feito, pronto para receber a vida. Jeová, conclua a nossa criação. Possivelmente, Deus deve ter se ajoelhado, colocado em seus braços, com todo amor de pai, aquele boneco de barro, e dentro de um silêncio absoluto, ouve-se Deus soprar o fôlego de vida. Agora aquele ser deixava de ser pó e passava a ser alma vivente. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Jó, capítulo 33, verso 4. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Uma felicidade diferente da que conhecemos hoje brotou no coração de todos os presentes. A obra da Trindade estava completa. Adão, como foi chamado por Deus, existiu pronto e perfeito. Fico pensando na energia que tinha Adão. Quantas coisas para aprender. Certamente queria ajudar o Criador, interagir com os anjos. Então, feliz com aquilo, disse Deus:
Calma, filho, eu me alegro em ti. Terás tempo suficiente para fazer o que desejas. Mas se queres tanto me ajudar, colocarei diante de ti todos os animais e aves para que dê nomes a eles. Aquilo soou maravilhosamente bem aos ouvidos de Adão. A cena dos animais vindo ao seu encontro para receberem um nome deixou o homem exultante. Adão corria como uma criança, apontava para o animal e dava um nome. Olhava para o outro, dava um nome e o abraçava. Pegava as aves em seus braços, nomeava e as soltava para voarem. Assim seguiu até que todos tivessem recebido um nome. Gênesis, capítulo 2, verso 19. Jesus contemplou aquele momento com um sorriso nos lábios. Não era diferente com Jeová e o Espírito Santo. Então eles se olharam com amor eterno e decidiram dar ao homem uma companheira, uma mulher para lhe ajudar e usufruir com ele de tudo o que Deus havia feito. Adão passou a sentir uma química nova agindo em seu corpo. Começou a sentir-se estranho, com vontade de deitar na grama. Era algo muito mais forte que ele. Sendo assim, sem forças para lutar, rendeu-se a uma de suas novas experiências, o sono. Enquanto Adão dormia, Deus retirou uma das costelas e fechou rapidamente o lugar. E de sua costela, de uma parte do homem, criou Deus a mulher. Um ser para estar unida ao homem em uma única carne. Gênesis, capítulo 2, verso 21 a 22. Ao acordar, Adão viu sua companheira. Olhou para o seu Criador com alegria, porém com uma dúvida. Quem seria aquele ser maravilhoso? A dúvida era pertinente, pois possivelmente ele só tinha visto a Trindade, alguns anjos, seres de outros mundos e os animais. A verdade é que aquele ser belíssimo o deixou de olhos arregalados, parado, sem reação. Seu sorriso crescia ao ponto em que Deus vinha trazendo ela em sua direção, e ao estarem frente a frente, Deus explicou aos dois quem eram e o que deveriam fazer a partir dali. O abraço foi inevitável, a química arrepiante, uma só carne, homem e mulher, uma explosão de sentimentos. Verdadeiramente feliz com sua companheira, Adão, fazendo uma comparação entre as criaturas criadas por Deus, lança a primeira poesia da história humana. Gênesis, capítulo 2, verso 23. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Depois, Deus finaliza sua obra dando aos seres criados um dia inteiro para apreciarem tudo o que foi feito, para estarem mais perto do Criador e receberem as bênçãos reservadas para eles naquele dia. Deus acabava de criar o último dia da semana que chamou de sábado. E é bem provável que em sua onisciência tenha dado este nome pelo que estaria prestes a acontecer. Gênesis, capítulo 2, verso 1 a 3. Talvez durante o dia de sábado, Deus tenha explicado sobre os acontecimentos no céu, sobre a rebelião de Lúcifer e sobre algumas regras que eles deveriam seguir para que pudessem continuar vivendo eternamente naquele maravilhoso lugar. Gênesis capítulo 2, verso 16 a 17. Você está acompanhando o audiobook Caminhos Eternos, com Anderson Oliveira.
Amigo, quero lembrar você que Adão e Eva estavam dotados de todo livre-arbítrio para poderem fazer o que quisessem desde que assumissem as consequências. Eles nunca foram forçados a adorarem a Deus ou aceitarem tudo o que Deus dizia. Porém, me permita frisar algo importante. Quando escolhemos ir contra o que Deus nos pede, nós estamos automaticamente dizendo que as coisas não são bem como Deus está dizendo. João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nós estamos assumindo a responsabilidade de caminharmos através das nossas decisões e, como consequência, fazendo escolhas eternas, isto é, ou vida eterna ou morte eterna. Então, poderemos colher os frutos que Deus deseja nos dar ou os frutos da semente que plantamos da nossa desobediência. São caminhos eternos que precisamos escolher e num determinado ponto da história que Adão e Eva também precisaram escolher. Não demorou muito para que Satanás, o opositor de Deus, notasse a oportunidade que não teve em outros mundos e desse ao casal a chance deles usarem o poder de escolha que Deus havia dado a eles. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 7. Por algum motivo, eles não conseguiram escolher as instruções de Deus e deram ouvidos às palavras enganadoras misturadas com a verdade que Satanás tinha usado através do mais belo animal. Dali em diante, a Trindade coloca em prática o plano da salvação da raça humana. Porém, eles deveriam usar esta segunda chance vivendo seus dias, agora não mais eternos, para colherem os frutos de suas escolhas. E um dos primeiros gostos amargos que tiveram após entenderem que se tornaram seres mortais foi a expulsão do paraíso. Assim como os anjos foram expulsos da presença de Deus devido à rebelião, da mesma forma aconteceu com o casal quando escolheram se rebelar contra Deus ao desobedecerem às leis estabelecidas. Gênesis capítulo 3, verso 22 a 24. Amigo, Deus é perfeito em tudo o que faz. Nós não somos capazes de entender a mente do Criador, e se me permite, quero lembrar que Deus não destruiu Satanás naquela época porque precisava mostrar ao universo que tudo o que vem do maligno não presta. É verdade que eu e você não temos nada a ver com as escolhas que Adão e Eva fizeram e mesmo assim sofremos pelos erros deles, mas também preciso lembrar que Deus, que não tem nada a ver com o pecado, poderia simplesmente não dar essa segunda chance e fim da história. Entretanto, meu amigo, esse Deus que é amor, amou você mesmo antes de te dar a vida. E milênios antes de você existir, entregou a sua vida para morrer no seu lugar, pois com o pecado no mundo alguém precisava morrer, já que a consequência do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, verso 23. Ele morreu para que você tenha direito novamente à vida eterna. Agora já está bem claro para todo o universo que dar ouvidos para a conversa de Satanás não compensa. E é claro que, tendo essa certeza, os anjos poderiam vir aqui neste mundo caótico convencer a humanidade que aqueles que continuarem seguindo o maligno, infelizmente não herdarão a vida eterna. Mas eles não têm essa autorização porque Deus conhece o coração humano. Certamente alguém diria ao anjo: você está me dizendo isso porque não sabe o que é sofrer, nunca saberá como é estar com o vírus do pecado. Você, anjo,
Não faz ideia de como é não ter dinheiro para poder dar um alimento para seu filho, não ser amado pelos seus pais, ter sido abandonado pela família, crescer em outra família. Você não sabe como é morar nas ruas passando frio, sendo maltratado, sendo desacreditado, sendo visto como o lixo da sociedade. Você não sabe como é ter tido a experiência de se entregar ao homossexualismo e agora, sabendo que é errado, tem que tentar se readaptar a uma sociedade que é racista e preconceituosa. Ah, meu caro anjo, desculpa, mas você não sabe como é difícil ter sido uma prostituta e querer seguir os caminhos de Deus com as pessoas te olhando e apontando seu passado. Você não sabe o que é ter uma mãe alcoólatra. Não sabe o que é tirar a vida de alguém. Não sabe de nada disso. Por este motivo, Deus precisava que as pessoas que passaram por estas e outras experiências falassem do amor dele, pois nada mais justo que alguém que teve uma vida conturbada e sofrida para mostrar os milagres que Deus pode fazer na vida de outras pessoas, já que teve a sua transformada. Você consegue entender a importância que nós temos em testemunhar as bênçãos de Deus? Sempre que Deus te abençoar, você deve testemunhar desta maravilha recebida, pois esse é o seu dever como cristão. E talvez você diga que seu testemunho não tem nada de especial e por isso acaba não comentando com ninguém. Amigo, é verdade que existem histórias impressionantes de transformação, mas todos, sem exceção, temos alguma coisa para contar que Deus tenha feito em nossa vida. De repente, não precisa ser num lugar para um público grande, mas quem sabe em pequenos grupos, para a sua família, para os vizinhos, nas redes sociais, pois todos devem saber que existe um Deus que deseja nos dar a felicidade, que deseja mostrar um caminho diferente a seguir, um caminho que, como eu disse, não haverá mais nada de ruim, apenas felicidade plena. Querido amigo, Deus não escolheu um grupo de pessoas para amar ou para serem felizes aqui neste mundo. Ele amou e continua amando a todos os seres humanos. João, capítulo 3, verso 16. Deus jamais irá desistir de alguém até que esta pessoa demonstre abertamente que não quer saber dele. Entenda que Deus deseja dar vida eterna para todos, mas não levará ninguém à força para o céu. Ele respeita sua decisão, por isso fomos criados com livre arbítrio para escolhermos qual caminho queremos seguir. Então, dentro desse contexto de que você acompanhou até agora, este conflito entre o bem e o mal, a missão que temos em testemunhar e as escolhas que podemos fazer, eu trago nas próximas páginas um testemunho de transformação que ajudará a compreender que Deus ama incondicionalmente você, que Deus dará todas as oportunidades para você escolher o caminho certo.